Olá, meus amados, boa tarde na paz de Cristo Jesus, essa paz que inunda o nosso ser, que inunda nossas vidas, paz que excede a todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. Por isso eu desejo tanto que essa paz maravilhosa de Cristo Jesus seja abundante na sua vida, cada dia mais, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. E eu já quero ir saudando a vocês, né, irmã Jane, a paz do Senhor, minha irmã, que o Senhor te abençoe, a você e a sua família, louvado seja o Senhor. Então vá chamando aí o pessoal para a tua sala de vídeo, vai convidando aí, viu? Vai compartilhando com os teus contatos aí no Facebook, faça isso, seja esse instrumento de Deus para ir abençoando. Irmão Cícero, a paz, irmã Marli, a paz. Que bom, Deus te abençoe, não é? Abundantemente, cada dia mais da vida de vocês. Então vai chamando aí, meu irmão, né? Enquanto nós estamos nesse período de cumprimento a você, né? Então, depois outras pessoas vêm, a gente cumprimenta depois, mas que bom eu poder já estar com você. Hoje, né, já estamos nesse quarto dia do ano de 2021 e tem sido assim, bênção de Deus. Eu tenho certeza que você já tem muita coisa para dizer do que Deus já tem feito por você nesses 4 dias. São tantas coisas que nós não vamos dar conta, né, de contá-las. Lembrando que lá no canal do YouTube, tem lá, você pode entrar, pode se inscrever se você ainda não é inscrito, dê o seu like, né, e toque o sininho, que você vai receber as notificações. Pai do Senhor, irmã Rosicléia, Deus abençoe. Queridos, nesta live, eu estou iniciando porque vai ser esta semana, eu vou falar sobre um assunto que você já recebeu a notificação, se você não recebeu ainda, eu vou falar, que é solidão. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por que o senhor pegou esse tema para falar nesta semana? Queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas, várias pessoas têm conversado comigo e têm dito assim, pastor, eu tenho nesse período de pandemia, nessa situação toda que nós temos vivido, que tem sido difícil para todas as pessoas, eu tenho me sentido muito sozinha ou muito sozinho, né, dentro de todas essas situações que nós temos vivenciado. Então, eu conversando com essas pessoas e vendo e ouvindo o que elas estavam me dizendo e falando, então eu resolvi fazer essa semana, essa live sobre solidão. E hoje, mas eu quero ler a palavra do Senhor, um texto da palavra do Senhor que vai falar muito conosco. E é um texto curto, mas é a palavra de Cristo Jesus. Foi ele que disse assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está em Mateus 28, versículo 20, a parte C do versículo. Então Jesus já disse que estava conosco. Isso é absolutamente certo e nós não temos nenhuma dúvida. Mas eu quero tratar durante essa semana, nessas 3 lives, hoje eu vou tratar o que realmente é solidão, o que as pesquisas dizem sobre solidão e tantas outras coisas. E eu quero falar com você hoje. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, eu vou tratar sobre os efeitos da solidão na saúde. Como a solidão afeta a saúde. E eu vou falar na quarta-feira, isso também tendo a palavra de Deus como base para nós. E na sexta-feira eu vou falar sobre como a Bíblia nos ensina a não sofrer com solidão e como vencer a solidão, ok? Então eu vou tratar desses 3 temas durante as lives. E hoje eu quero começar dizendo o seguinte, o que é definição, como se define a solidão? Como é que a solidão é definida? Então olha só, primeiramente, a solidão é considerada
um sentimento de não pertencimento. Basicamente, as pessoas que sofrem com a solidão, mesmo que inconscientemente, sentem que não conseguem criar vínculos ou se identificar com outras pessoas. Isso é uma definição de solidão, digamos, de modo geral. Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma maneira de reagir diante de uma situação que ela está vivenciando. Então, mas de maneira geral, nós podemos dar uma definição aqui sobre solidão. Agora, eu quero mostrar para você pesquisas, porque isso é muito interessante, você saber as pesquisas que são feitas, a parte científica, tudo isso é bom saber. Então, veja bem, uma pesquisa da Ipsos, que é uma organização que faz pesquisa, uma organização americana que faz pesquisas, ela realizou essa pesquisa de 21 de fevereiro a 6 de março de 2018. E quem contratou essa pesquisa foi a Cigna, que é uma organização também que se preocupa com a saúde, que faz pesquisas, que faz análise, faz tudo para ver, para melhorar a saúde das pessoas. Então eles chegaram a esse resultado que eu vou falar para vocês, né? E essa pesquisa foi feita com 20.096 adultos com 18 anos ou mais, nos Estados Unidos, na região dos Estados Unidos, Alasca, Havaí. Agora, nós vamos ter como referências dos Estados Unidos, dessa região, e também nós vamos ver aqui no Brasil. Aqui no Brasil não muda muita coisa, não muda muito, não é? Talvez os percentuais, pouquíssima coisa seja diferente um do outro. Então, quase metade, olha só o resultado dessa pesquisa, quase metade dos americanos relatam que às vezes ou sempre se sentem sozinhos. Olha que isso é um número, sabe qual é a porcentagem disso? 46%. E que se sentem excluídos, lembra da definição lá, que é um sentimento de não pertencimento, de exclusão? Então, e que se sente excluído? 47% das pessoas. Isso é muito sério. Uma em cada pessoa raramente ou nunca sente que há pessoas que realmente os compreendem. Isso dá uma faixa de 27%. 2 em cada 5 pessoas americanas, às vezes ou sempre sentem que seus relacionamentos não são significativos. 43% sentem isso. E que estão isolados dos outros, 43%. Vai guardando bem essa pesquisa, porque isso é muito interessante. 1 em cada 5 pessoas relata que raramente ou nunca se sente próxima de outras pessoas. Isso dá 20%. Ou sente que há pessoas com quem pode conversar, que não há pessoas com quem podem conversar, 18%. Agora eu quero te dar um dado muito interessante. Muito interessante. Os pais solteiros que são responsáveis por seus filhos, né? Eles são solteiros, são responsáveis. A gente pensa que eles não têm muito esse problema. Deixa eu te dar a pesquisa, o que deu. Sabe qual foi a pontuação média de solidão para estes pais ou responsáveis pelos seus filhos? 48,2%. Embora vivam com crianças, eles têm maior probabilidade de serem solitários. Olha que coisa interessante. A geração Z, adultos de 18 a 22 anos, é a geração mais solitária e afirma ter pior saúde do que as gerações anteriores. Então, veja que coisa interessante quando a gente traz pesquisas dessa maneira para você. Exatamente para a gente ver como é que Jesus, como é que a Bíblia é
tão tremenda, como Jesus é tão maravilhoso nas nossas vidas, que Ele nos dá a condição de vivermos sem sentirmos solidão. Apesar de estarmos sozinhos, às vezes as pessoas sozinhas, apesar de morar sozinho, mas com Cristo Jesus, dificilmente uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, ela vai sentir esse tipo de solidão. Pode até sentir por um período, mas logo ela se recupera, porque Jesus nos dá essa condição. Então vai guardando isso aí, querido. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa para você, mas interessante. A primeira-ministra britânica, a Theresa May, ela criou um ministério, olha só, criou um ministério só para cuidar do mal que é a solidão, e ela afirma, isso é a afirmação dela, que é a triste realidade da vida moderna, é a solidão. A triste realidade da vida moderna, segundo Theresa May, primeira-ministra da Inglaterra, ela diz que a solidão é a triste realidade da vida moderna. Nesse contexto de solidão, de tudo isso, uma ONG, ela é inglesa também, o nome dessa ONG é Campanha para Acabar com a Solidão. A ONG está aí. E ela foi fundada em 2011 e lançou um vídeo com as seguintes perguntas. Olha que coisa interessante. Fez uma enquete com as seguintes perguntas. E quais são essas perguntas? Você conseguiria passar uma semana sem falar com ninguém? Em uma de suas enquetes, ela apresenta esse resultado. 52% dos entrevistados gostariam de ter com quem conversar. 51% sentiam falta de ouvir risadas de alguém. E é interessante que a pessoa diz, eu queria ouvir uma risada. Nem que fosse assim, uma risada, não sei o que, a pessoa diz, para mim o que importa é uma risada. Agora, meu irmão, quando a gente olha o que a Bíblia diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria do Senhor é nossa alegria, então, as pessoas sorrindo ou não sorrindo, nós temos a alegria do Senhor nas nossas vidas. Coisa linda, não é isso, meu irmão? Outra coisa, deixa eu te mostrar. 46% se queixavam de não receber um abraço. Lembra quando eu falei numa live o valor de um abraço para a pessoa? Você lembra? Quem já assiste as lives há mais tempo, lembra disso. Se você não lembra, ou se você não assistiu, pode ir lá no YouTube que você vai encontrar. Então, eu falei sobre isso, o valor de um abraço. E eu até contei para você a experiência de uma pessoa que chegou para mim, um irmão que chegou e olhou para mim e disse assim, pastor, eu só queria receber um abraço do senhor. E eu abracei, e aquele homem chorou, e ele disse, pastor, muito obrigado, era isso que eu estava precisando. E essas pessoas aqui nessa enquete estão dizendo que 46% se queixavam de não receber um abraço. Agora, pastor, e o Brasil? E aqui no Brasil, como é que é? Como é que a gente pode saber a situação aqui no Brasil? Vou já te mostrar. Guarda bem aí. Somos um povo solitário ou sociável? Levantamento da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, revela que lideramos o ranking dos países em que as pessoas menos vivem sozinhas. Isso é bom, não é? Agora, nem tanto. Eu vou te explicar por quê. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia perguntou a 2.000 pessoas acima dos 55 anos qual o pior medo que sentiam
que sentiam, olha, guarde bem isso aí. Qual o pior medo que sentiam? Sabe qual foi a resposta delas? Elas disseram o seguinte: 3, olha só, 3 em cada 10 não tiveram dúvida de responder que o maior medo que elas tinham era de acabar sozinhas. O receio de não conseguir enxergar, ou se locomover, ou não ter dinheiro, não ter um lugar para ficar, uma enfermidade grave, isso ficou em segundo e terceiro lugar. Então, o maior receio delas, o maior medo dessas pessoas era de ficar sozinhas. Então, olha só que coisa interessante. Estar só e sentir solidão são coisas diferentes. Estar só e sentir solidão são coisas diferentes. Por isso o texto lá em cima que eu li, que diz assim, o Jesus dizendo para nós: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então olha só, estar só nos leva a entender a ideia de prazer, relaxamento e satisfação. Já a solidão é sinônimo de abandono, tristeza e desamparo. Sem o enfrentamento necessário, a solidão, sem o enfrentamento à solidão, pode evoluir para a depressão e daí para casos mais graves ainda e atitudes mais drásticas ainda. Sabe quem disse isso? Foi a doutora Cecília Carmona, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Agora, querido, nesses minutos que faltam, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, a pessoa está dentro de casa e ela tem várias pessoas com ela, dentro de casa, morando juntos, conversando, se alimentando juntos muitas vezes, mas ela se sente sozinha. Ela sente solidão. E eu digo isso a você porque quantos casais eu já atendi que o cônjuge chega para mim e diz assim: eu me sinto só dentro de casa. Eu me sinto só, diz a mulher, diz o homem, diz a esposa o esposo. Eu me sinto sozinho. Por que a pessoa se sente só? Porque ela não está tendo esse relacionamento. Ela não está tendo essa conversa que é necessária. Ela não está tendo esse diálogo que é necessário. E por isso a pessoa se sente sozinha, se sente solitária. E sentindo-se solitária, a tendência é se sentir isolada. Ela se isolar, ela não querer mais conversar. Porque ela tem medo de, a qualquer momento que ela disser alguma coisa, ela vai ser ferida, ela vai ser machucada e as pessoas não vão entendê-la. Então ela tem medo disso. A falta de um abraço, a falta de uma palavra sincera, não palavra frívola ou falsa, ou palavra que não vai trazer nenhum tipo de resultado para a vida da pessoa. Essa palavra não ajuda nada, esse tipo de palavra não ajuda nada. Mas uma palavra sincera, uma palavra de amor, uma palavra de graça, uma palavra que vai fazer a pessoa melhorar, ela sai dessa solidão. Você, meu irmão, você, minha irmã, você pode ser esse instrumento de Deus para tirar as pessoas da solidão. Essa pesquisa, ela nos ajuda a ver como é que está a situação do mundo. Mas o Senhor nos disse: eu estou convosco. Jesus quis dizer o seguinte: a minha presença é real com você. A minha presença é constante. Eu não deixo você nenhum instante. Olha o que Deus disse para Josué. Quando Josué sentiu que quando Moisés partiu para a eternidade, foi para a glória, o Senhor o levou,
E Josué teve que assumir a liderança do povo. Ele estava aflito, ele estava angustiado, ele estava se sentindo sozinho, sentindo medo, sentindo receio de conduzir aquele povo. E Deus disse para ele assim: não te deixarei e nem te desampararei. Aonde você for, eu estarei contigo. Um dos textos mais conhecidos do livro de Josué, que é o versículo 9 do capítulo, ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Isso aqui, esse texto está nos dizendo claramente da presença contínua, permanente de Deus conosco. Então, nós tendo Jesus Cristo como temos, o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, então nós temos alegria. Então a solidão, ela não vai dominar as nossas vidas. Então nós podemos saber que podemos vencer a solidão. E como vencer, eu vou te falar na sexta-feira, na live de sexta-feira. A live de quarta eu vou repetir. Eu vou tratar dessa questão da saúde, o que a solidão faz com a saúde. Isso cientificamente comprovado. Ok, meu amado? Então, guarde bem isso aí no seu coração. A solidão, ela pode ser vencida. Jesus Cristo é presente conosco. Deus conosco. Por isso é que o nome dele é esse, Deus conosco, Emanuel. Ele não nos deixa só em nenhum momento. Então, guarde bem isso na sua vida. Não esqueça. Você conhece alguém que está na solidão, tem tantas músicas falando disso, né? Tantas músicas que falam disso aí, de solidão. A pessoa declarando a sua solidão, o seu sofrimento, a sua angústia, por causa de algo que aconteceu, por causa de alguém que não está presente com essa pessoa, por causa de tudo isso, ou e tantas outras coisas, e tantos outros fatores que existem aí, que as pessoas dizem, e elas declaram que estão em solidão ou vivendo, não é, esta solidão, por causa destas coisas. Mas nós temos aquele que nos dá alegria, que nos faz viver em companhia. Nós temos a companhia de Cristo. Posso não ter a companhia de uma pessoa, mas eu tenho a de Cristo comigo. Oh, coisa linda, meu irmão. Oh, coisa tremenda. É saber que o salmista Davi disse lá: pode meu pai e minha mãe me abandonarem, mas o Senhor não me deixará, não me abandonará. Isso é presença perene do Senhor nas nossas vidas. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta tarde e dizer a você que, em nome de Jesus, você tem uma semana abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Se você conhece alguém que está nessa condição, que você sabe que essa pessoa está vivendo desse jeito, na solidão, sofrendo, angústias e tanta coisa por causa disso, coloque o nome dela agora aí. Seja esse intercessor nesse momento, esta intercessora por essa pessoa. Clame a Deus pela vida dela agora. Clame mesmo junto comigo. Vamos clamar a Deus. Querido Deus, nós nos alegramos profundamente pela tua presença contínua conosco. Porque o Senhor, na tua palavra está escrito que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então a presença do Senhor não nos faltará. Então nós podemos dizer que com a presença do Senhor não há solidão. Mas, Senhor, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso, sofrendo com solidão, sofrendo, Pai, por viverem sozinhas, por se sentirem desprezadas, por se sentirem isoladas, não é? Por se sentirem não pertencer a um grupo ou a em uma comunhão na sua igreja, ou seja, onde for, Senhor. Essas pessoas têm sofrido.
Então nós te clamamos nesta hora, por estes que os teus filhos estão apresentando agora, que o Senhor opere na sua vida, e que a tua presença cada vez mais na vida dessa pessoa seja real, e que ela sinta a real presença de Cristo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, agora nós te clamamos pela vida da irmã Maria do Rosário, que está se recuperando da cirurgia. Graças a Deus, cada dia ela se recupera mais. E logo, logo ela estará dizendo: o Senhor completou a obra que ele começou. Senhor, nós te clamamos, Pai, pela vida da Ema, que a glicose da Ema esteja dentro daquele nível que tem que ser, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te clamamos também pelas outras pessoas que estão enfermas. Eu não sei que tipo de enfermidade, eu não sei como ela está, mas o Senhor sabe. Então, por isso eu te peço nesta hora, derrama sobre elas a tua unção de cura e que elas recebam saúde no nome bendito de Jesus. Senhor, eu te clamo, sara a igreja do Senhor no Brasil, sara a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Sara a nossa nação, livra a nossa nação de todo mal, de tudo aquilo que Satanás queira trazer para fazer o mal nessa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, está destruído, toda essa obra do diabo destruída em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também, sara as outras nações. Elas precisam, Senhor, elas precisam, assim como nós precisamos. É isso que nós te clamamos. E nós te clamamos, Senhor, porque nós cremos no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Em teu bendito nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu quero cumprimentar você que entrou depois na live e eu não pude te cumprimentar. Que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, viu? E lembrando a você que você depois pode assistir essa live lá no YouTube, se você quiser. Ou aqui no Facebook também, no YouTube, no canal Pastor Geraldo Lima. É só você entrar lá que você vai poder assistir. Amém? Então, querido, que Deus te abençoe abundantemente, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. E vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Oh, aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente, você e a sua família, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor. Amém e amém.